Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria enorme estarmos juntos aqui mais uma vez, programa Palavra Viva. Hoje, na satisfação de conversar com os queridos sobre o domínio próprio, um tema tão interessante, tão importante para as nossas vidas. Eu queria que você, sendo possível, acompanhasse comigo uma leitura bíblica de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A proposta desse texto é nos fazer pensar que uma pessoa que não se domina está fatalmente vulnerável a problemas de todas as ordens, sem defesa alguma. Lógico que nesse caso propondo que a defesa seja o domínio próprio. Essa mensagem que nós vamos trazer para os queridos ouvintes hoje é uma mensagem totalmente fora de moda. Por quê? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade plural, relativista, tudo é relativo, onde o hedonismo, que é a busca incessante do prazer como opção de vida, predominando na vida da maioria das pessoas. Eu posso constatar que há uma quantidade enorme de gente vivendo em função dos seus impulsos. Então fica desconexo essa ideia cristã desse fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. Parece que é uma coisa meia fora de moda. É possível encontrarmos pessoas, mesmo nas igrejas, dando lugar aos seus impulsos mais dominantes, ou os impulsos que mais lhe dominam. Como? Eu vou dar alguns exemplos para nós pensarmos. Alguns impulsos ou algumas manias ou alguns vícios que dominam o coração, o nosso coração, muitas vezes, é a avareza, a ira, a inveja, a soberba, o pecado de soberbia, né? O orgulho, as presunções pessoal, a pessoa presume ser o que não é, a tirania, as pornografias que tomam conta do coração, as sensualidades, pessoas muito sensuais, pessoas que usam roupa sensuais, a sensualidade tomando conta do coração dos crentes, das crentes, as ansiedades que não deixam as pessoas dormirem. Essas coisas todas fazem guerra contra o domínio próprio diretamente. Tudo isso está ligado à nossa natureza pecaminosa. Todos esses pecados, eles estão relacionados com a natureza pecaminosa que habita em nós. Pessoas regeneradas em Cristo, mas que são influenciadas pelos seus impulsos. Olha o que diz, por gentileza, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O domínio próprio tem como desafio fazer morrer a nossa natureza. Depois desse impulso morto, e estando ele dominado naquele momento, o domínio próprio, nós podemos dizer que foi vencedor na vida do servo de Deus e da serva do Senhor. Digo naquele momento porque os impulsos da natureza pecaminosa serão sempre recorrentes, ou seja, virão de tempos em tempos fazer guerra contra os frutos do Espírito Santo no seu coração. Qual é a nossa crise existencial de cada dia? É uma luta constante da carne contra os frutos do Espírito Santo. Talvez você já tenha feito a seguinte constatação: eu sei que não deveria fazer isso ou falar, e quando eu me dei conta, eu já tinha feito. Escute, querido ouvinte, querida ouvinte, esse não é só o seu problema, é o meu também. Eu também, às vezes, me identifico com isso. Mas melhor que isso é entender que esse não é só o seu problema, nem o meu. Foi também o problema do apóstolo Paulo. E isso ele descreve
em Romanos capítulo 7, versículos 15, 19 e 24. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Qual que é a conclusão da nossa crise existencial e a de Paulo também? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Qual que é a constatação? A humanidade escancarada do apóstolo Paulo, um homem simples e comum, que vivia os mesmos dilemas que eu e você. Isso é uma constatação. E para que servem as constatações? Talvez você esteja se perguntando. Para sabermos nos direcionar melhor em relação ao que virá nos acontecer posteriormente a elas. Nós constatamos algumas coisas para estabelecermos norte para a nossa vida e melhorarmos e crescermos. Mas aqui cabe uma pergunta. O que fazer após perceber que existe uma guerra estabelecida entre minha natureza pecaminosa e o fruto do Espírito? Veja o que diz Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A palavra do texto é buscar. Veja, buscai as coisas lá do alto. A palavra buscar no original é zetel. Zetel significa buscar, procurar, a fim de encontrar. Procure pelo pensamento, pela meditação, pelo raciocínio lógico, pela investigação. Ou seja, busque as coisas do alto para que você fortaleça o seu domínio próprio, em nome de Jesus. Quem anda no Espírito tem desculpa para o pecado? Veja o que diz Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Porque tem algumas pessoas crentes que dizem assim: a carne é fraca, Deus me perdoa. Veja o que diz o texto bíblico então. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O crente, ele não pode fazer a sua própria vontade em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. Ele não pode falar o que quer, ele não pode agir como quer, mas ele se encurva diante do poder glorioso e extraordinário do Espírito Santo na sua vida, que o domina, que o controla. Talvez você esteja se perguntando então, afinal, pastor, o que é domínio próprio? Gálatas capítulo 5, verso 23, vai falar sobre os dons do Espírito Santo e diz: mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Bom, a palavra para domínio próprio no grego é krateia, que significa autocontrole, virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, especialmente seus apetites sensuais. A última das virtudes mencionadas por Paulo, como parte do fruto do Espírito, é krateia, que tem sido traduzida como domínio próprio ou temperança. Ela ocorre apenas em Gálatas capítulo 5, verso 23, em Atos 24, 25 e 2 Pedro 1, 6. Deriva da raiz krate, que significa poder ou controle. Também há o adjetivo enkrates, que significa continente, quem tem continência, abstenção de prazeres, ou que tem domínio de si mesmo. Tito capítulo 1, versículo 8. E a forma verbal é ekrautomai, que significa abster-se de algo,
vertida como quem se domina. Então, o crente em Jesus, ele em tudo se domina. 1 Coríntios 9, 25 diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nada domina você. Nada pode ter domínio sobre você. Ou você ainda está escravo desta coisa que te domina. Se você está em Cristo, você é livre de coisas que te dominam. A palavra domina aqui no texto é grateomai, que significa controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. A imagem derivada de atletas que, ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pergunta: como nós podemos adquirir domínio próprio? E quais são as recompensas do domínio próprio? Bom, para adquirir o domínio próprio, segundo Pedro capítulo 1, verso 6, diz que com o conhecimento nós adquirimos o domínio próprio. E o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade. Então o domínio próprio se adquire com conhecimento. A palavra para conhecimento no grego é gnosis. Conhecimento que significa, em geral, inteligência, entendimento. Conhecimento geral da vida cristã. Conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo desta religião que caracteriza a nossa salvação. Especialmente de coisas lícitas e ilícitas para os cristãos. Então, você precisa conhecer mais o Evangelho do Senhor Jesus e a vontade de Deus para a sua vida. Quais são as duas consequências de um crente ou de uma crente que tem domínio próprio? Ele adquire perseverança e piedade. Perseverança é o pomone, que significa estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, a característica seria de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé, à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, o crente se comporta com paciência depois que ele adquire o domínio próprio. Ele é perseverante na tribulação, no sofrimento, na angústia, na dor. Ele é paciente e pacientemente ele permanece firme na presença do Senhor. Ele adquire também a piedade, que é uma reverência, que é um respeito e uma fidelidade a Deus. Querido ouvinte, que estudo maravilhoso, que estudo extraordinário. Eu queria concluir com você dizendo o seguinte: 2 Pedro capítulo 2, verso 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só que coisa interessante. Inativos e infrutuosos. Se você tiver domínio próprio, você não será inativo e você não será uma pessoa que não tenha frutos. Você terá como princípio de vida uma vida missionária através do seu caráter. É isso que Deus espera de você. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessas coisas e desta maneira que vos será amplamente suprida a vossa entrada no reino de Deus. Então, querido ouvinte, tenha domínio próprio. Não se deixe dominar por nada, por coisa alguma. Alimente e fortaleça esse dom extraordinário do Espírito Santo na sua vida e você vencerá todas as coisas. Quando tiver que falar alguma coisa que não edifica, não fale. Quando tiver que ver alguma coisa que não edifica, não veja. Quando tiver que ouvir alguma coisa, se ausente, para que Cristo seja glorificado no seu comportamento, nas suas atitudes e no seu caráter. Preserve
o domínio próprio, cultive o domínio próprio, busque o domínio próprio, e você vencerá muitas coisas e não se deixará vencer por algumas delas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.